Queridos, hoje pela manhã também estava ali ministrando no congresso de jovens. Foi uma bênção, muitos jovens se reuniram naquele lugar. Deus batizou os jovens com o Espírito Santo, renovou o Espírito Santo, algo sobrenatural aconteceu naquele lugar. Enquanto muitos estão pulando o carnaval, perdendo a vida nas drogas, no álcool, na prostituição, Deus está salvando almas e batizando, amém? E essa mensagem eu quero compartilhar com os irmãos. Quando nós vemos porque a carne cobiça contra o Espírito e o Espírito contra a carne, e a Bíblia fala que esses se opõem um ao outro para que não façais o que quereis. O que a gente pode entender aqui? A gente pode entender que o apóstolo Paulo está trazendo uma exortação para a igreja aqui de Gálatas, aos crentes de Gálatas, para que eles pudessem tomar um certo cuidado. Porque o apóstolo Paulo está dizendo que a carne toda hora quer fazer as suas vontades, tirando a vontade de Deus. Toda hora a carne, ela quer os seus prazeres, os seus desejos. Uma coisa que nós podemos entender, irmãos, como é difícil, às vezes, a gente ser motivado para a oração, a gente motivado para evangelizar, a gente ser motivados para visitar alguém que está doente, motivados pelo Espírito, às vezes, fazer as coisas que são do Espírito. Mas as coisas da carne parece que são coisas tão naturais, que quando nós piscamos, parece que já estamos influenciados, parece que as coisas acontecem tão rápido. E uma das coisas que a gente podemos observar, que o apóstolo Paulo está dizendo, olha, a briga entre a carne e o Espírito é diária. Todos os dias se opõem uma à outra, não querendo deixar, a carne não quer deixar eu e você orar, a carne às vezes não quer deixar nós vir para a igreja, a carne às vezes não quer deixar nós fazer aquilo que alegra o coração de Deus. Mas a Bíblia fala que nós somos cheios do Espírito Santo. E quem é cheio do Espírito Santo, ele, irmãos, não dá lugar para a carne, para os desejos, para a cobiça da carne. E o apóstolo Paulo aqui nesse texto aqui está falando para os crentes viver no Espírito. Ele está dizendo que só vai conseguir ficar firmes e fortes aqueles crentes que conseguem viver no Espírito. Porque os crentes que vivem na carne, nos desejos carnais, na orgia, aí como está agora, às vezes vem o carnaval, tira férias da igreja, vai para o carnaval, e a gente às vezes vê que as pessoas se deixam se levar pelos desejos, pelas setas do inimigo, e acaba sendo destruído pela carne, pelas vontades carnais. E aqui Paulo exorta dizendo que nós cristãos, nós vivemos uma guerra diária. A nossa guerra é diária. A sua guerra é diária, irmãos. Nós vivemos em guerra diária. Porque todos os dias pratos vêm. Todos os dias pessoas oferecem coisas, às vezes, para tirar do centro da vontade de Deus. Todos os dias Satanás ele tenta arrumar alguma coisa para que você perca o foco, para que você desanima na caminhada. Então nossa vida diária é uma guerra diária. Vamos gravar só um pouquinho. A nossa vida é uma vida diária que nós estamos em guerra espiritual. Mas Paulo está dizendo aqui para que nós não podemos deixar se levar. Está ótimo. Não se deixar pelos desejos da carne, mas sim que nós podemos ser cheios do Espírito Santo de Deus. 1 Pedro 1,
Mas como é santo aquele que vos chamou, sede vós também santos em toda a vossa maneira de viver. Portanto, está escrito: sede santos, porque eu sou santo. Ele está dizendo para nós ser santo como Ele, em toda maneira de viver. O que quer dizer isso, ser santo? Porque a palavra santo significa separado. Nós somos separados do pecado. Nós somos santificados por Deus. E quem é separado do pecado, ele não está andando nas armadilhas do diabo, ele está caindo na cilada do diabo, porque ele é santo. Ele não está dando brecha, não está dando lugar para Satanás. Por isso que Deus está dizendo para que nós sejamos santos, andamos como Ele anda. E uma das coisas que nós podemos entender aqui, Ele está dizendo em toda maneira de viver. No meu trabalho, na minha escola, na rua, na faculdade, no meio dos amigos, em todo lugar. Ele está dizendo que nós temos que ser santo em toda a nossa maneira de viver. Porque a Bíblia fala que nós somos luz e sal da terra. As pessoas têm que olhar para nós e sentir que a nossa vida foi transformada, que nós temos a diferença. Não falar para mim e para você: eu não vou na igreja porque fulano não dá exemplo, fulano não é isso, não é que não. Mas as pessoas têm que olhar para mim e para você e dizer assim: eu quero ir na igreja porque a vida daquele foi transformada. Eu quero ir para a igreja porque Deus fez algo diferente na vida dele e eu conhecia ela antes, e Deus fez algo extraordinário, porque ele é um grande exemplo agora, cheio do Espírito Santo de Deus. Porque quem é cheio do Espírito Santo, sua vida é transformada. Em 1 Pedro ainda, 1,15, 16, vai dizer, verso 16, aqui nesse contexto, o que ele diz? Paulo diz: andai em Espírito. O que é andar em Espírito, irmãos? A nossa vida, Deus, quando nós levantamos, nós temos que andar em Espírito. Deitamos em Espírito. Porque se nós andar em Espírito, Satanás não vai roubar brecha. Satanás não vai querer nos destruir, porque nós estamos andando em Espírito. Ele vai olhar para você e vai dizer: olha, esse aí está coberto espiritual. Esse aí está com a armadura espiritual. Por que eu quero dizer isso? Porque Efésios 6, 10 diante vai dizer: para nós revestir de toda a armadura de Deus, para que nós possamos resistir o dia. Sem o Espírito Santo de Deus, sem a armadura de Deus, sem a unção de Deus, como nós vamos resistir o dia mal? Como nós vamos recusar os pratos? Mas quando nós estamos revestidos da armadura de Deus, irmãos, Satanás vai ter que entender que nós estamos protegidos pelo Senhor. E aqui, em Efésios, no capítulo 5, 17, vai dizer: portanto, não sejam insensatos, mas procurem compreender qual a vontade do Senhor. O que o apóstolo pode dizer aqui? Insensatos, pessoas sem responsabilidades, pessoas que não estão dando nem a mínima o que Deus está falando. Por isso que ele está dizendo que não sejam insensatos, mas procure compreender qual é a vontade do Senhor para a sua vida. Nós temos que procurar compreender qual a vontade para a nossa vida, de Deus para a nossa vida. Para que Deus me chamou? Para que Deus te chamou? Para que você recebeu Jesus como Salvador? Tem um propósito. Então nós temos que compreender qual é a vontade do Senhor para nós. A vontade do Senhor para nós é que nós crescemos em Espírito. A vontade de Deus para nós, que nós se tornamos mais forte espiritual. A vontade de Deus para nós, que nós somos guiados por Ele, não somos guiados por nós mesmos. Sabe por que a Bíblia fala: não vivo eu, mas Cristo vive em mim? Se Cristo vive em mim, vive em você, não podemos ser guiados pelos nossos instintos, pelas nossas vontades, pelos nossos desejos. Se o Espírito Santo habita em mim, agora eu tenho que ser guiados pelo Espírito Santo de Deus. Os meus caminhos não são os caminhos que eu quero, mas os meus caminhos são aqueles que o Espírito Santo direciona para a minha vida. Entenda isso. Porque muitas vezes nós queremos tomar decisões
Mas se Cristo vive em mim, eu tenho que ser guiado pelo Espírito Santo de Deus. Aleluia, glória a Estou falando glória a Deus. Glória a Deus. 1 Coríntios 1 Coríntios 6, 12 vai dizer: todas as coisas me são lícitas, mas nem todas me convêm. Todas as coisas me são lícitas, mas eu não me deixarei dominar por nenhuma dela. Sabe o que é você entender isso, irmãos? É quando você é cheio do Espírito Santo. Porque você vai pensar assim: ó, todas as coisas são lícitas, então eu posso fazer o que eu quiser. Mas alguém está dizendo aqui: mas nem todas me convêm. Se eu tenho o Espírito Santo de Deus, não me convém fazer muitas coisas, não. Não compensa. Porque eu vou estar cometendo um erro que lá na frente vai vir o preço, a consequência vai vir, o prejuízo vai vir. Então eu tenho que ter inteligência suficiente que nem tudo me convém. Todas as coisas, por isso você tem liberdade. Você pode cometer todas, mas nem todas me convém, te convém cometê-las, fazê-las. Não tem como. Mesma coisa, eu dei um exemplo. Eu chegar, por exemplo, lá na oficina do Léo, pegar lá e quebrar a oficina dele todo. Eu posso. Mas me convém? Não. Eu tenho que ser inteligente, porque se eu quebrar, ele pode pegar um correto, vai me bater. Pode chamar a polícia para mim. Tem a consequência. Então, não me convém fazer tais coisas que eu sei que lá na frente vai gerar um grande prejuízo. Eu posso ir agora para a balada, vou aproveitar agora o carnaval. Convém. Você que é cheio do Espírito Santo, lá você pode tomar um tiro, pode tomar uma facada. Não pode ter mais uma chance de voltar para a casa de Deus. Vou dar só uma saidinha com os amigos ali da farra, vou dar rapidinho. Uma bala perdida pode vir. Porque não te convém estar em tais lugares. Porque você já compreendeu que é cheio do Espírito Santo de Deus, muitas coisas não convém fazer. Tem muitas pessoas, irmãos, que param para ver. Tem muitas pessoas que estão cavando um buraco que nem tatu. E quando elas têm que sair de dentro do buraco, parece que vai cavando mais, só vai entrando para dentro. Porque ela começou errado, aquilo que não convinha fazer, ela quis fazer. E quando agora ela vê, está no fundo do poço e não consegue sair do fundo do poço. Não tem força. Então, nós somos guiados pelo Espírito Santo, não podemos deixar essas coisas nos dominar. Apóstolo Paulo está dizendo: não deixa a carne te dominar. Não deixa a carne ditar para você o que você tem que fazer. Pastor, mas a carne é fraca. O Espírito é mais forte. Aleluia. Aí eu falo que o Espírito está pronto, mas a carne é fraca. O Espírito sempre vai estar pronto, mas se a carne não estiver preparada, como o Espírito de Deus vai habitar. Deus não habita em qualquer tempo. Para o Espírito Santo entrar, nós temos que tirar de dentro de nós tudo aquilo que não presta. O orgulho, o egoísmo, aquelas coisas ainda que nos prende, para que nós estamos ali presos, atados, para que o Espírito Santo de Deus não age na nossa vida. É preciso nós entender essas coisas. E não me convém às vezes fazer tais coisas que impedem o Espírito Santo a agir sobre as nossas vidas. Romanos 7,19 diz assim: porque não faço o bem que eu quero, mas o mal que eu não quero eu faço. Mas se eu faço o que eu não quero, já não sou eu. Quem o faz é sim o pecado que habita em mim. O que o apóstolo Paulo está dizendo? O que eu quero fazer de bom, eu não consigo fazer. Aquilo que é destinado para mim fazer, e é de aproveito, não consigo. O apóstolo Paulo está dizendo: mas aquilo que eu não quero, automaticamente eu estou fazendo. Não é assim, irmãos, coisa errada? Parece que quando você vê, automático as coisas já estão acontecendo, já está fazendo. Mas aquilo que é certo, aquilo que é de honra, de caráter, de coisas que vai crescer espiritualmente, que dificuldade para fazer, o apóstolo Paulo está dizendo. Mas tudo que eu não quero
essas pessoas que ficam desta forma, o apóstolo Paulo está dizendo porque já está dominado pelo pecado. Mas não é eu que faço, ele está dizendo, não é eu que faço, mas sim o pecado que habita em mim. O pecado está dominando a pessoa. O pecado que habita nele está agora dominando, porque você olha para uma pessoa, mas você conhece a palavra. Um dia vai na igreja, outro dia está no mundo, mas você diz, nós conhecemos assim, né? Mas você nunca vê mudança, a pessoa nunca quer mudar, por quê? Ele já deixou o pecado predominar a vida dele. E quando o pecado predomina a vida do ser humano, ele está vivendo na iniquidade. E quando vive na iniquidade, ele já não tem mais temor de Deus. Ele já não tem a sensibilidade de reconhecer que aquele pecado que ele está vivendo, para ele, tanto faz. Porque não tem mais aquele sentimento de temor, de aborrecer a Deus. Para ele, o pecado não está aborrecendo a Deus, está normal. Mas a Bíblia está dizendo, nós que somos cheios do Espírito Santo, nós entendemos o propósito dele na nossa vida. Quem está entendendo, não, glória a Deus. Para você entender melhor, está aqui em 1 Coríntios 2,14. Diz assim: ora, o homem natural não compreende as coisas do Espírito de Deus, porque lhe parece loucura e não pode entendê-las, porque elas só se decidem espiritualmente. Você sabe, irmão, quem entende as coisas de Deus, os propósitos de Deus, quem é espiritual. Por isso que você vai ver, você pode todos os dias estar batendo ali na mesma tecla, falando de Deus, pregando, e a pessoa não entende nada. Talvez o homem carnal está dentro da igreja, ouvindo a palavra todos os dias, mas ele não tira nada de aproveito do que ouve. Do mesmo jeito que chega, ouve a palavra, continua nas mesmas atitudes, porque o homem natural, o homem carnal. Mas o homem espiritual, quando ele ouve a palavra, ele quer viver a palavra, ele diz assim: ó, eu tenho que melhorar minha vida, eu tenho que transformar mais minha vida, eu tenho que crescer mais espiritualmente na minha vida. Esse é o homem espiritual que entende o propósito de Deus, compreende o propósito de Deus. Mas o homem natural, o homem que é carnal, irmãos, vai ficar a vida inteira ouvindo a palavra e não vai mudar uma vida. Não vai compreender os propósitos de Deus na vida dele. É isso que o apóstolo Paulo está dizendo, para que nós podemos discernir as coisas espirituais da nossa vida. Porque nós estamos vivendo em guerra espiritual. Você acha que nós estamos aqui, nós não estamos tendo guerra espiritual? Tá. Você acha que o diabo está feliz que você está dentro da igreja? Você acha que o diabo está feliz quando nós estamos louvando aqui a Deus? Não. A guerra espiritual, quando nós já decidimos dobrar o nosso joelho, vir para a igreja, fazer alguma coisa para Deus, nós já entramos em guerra espiritual. Mas a Bíblia fala que a nossa luta não é contra a carne, nem principados, nem potestades, nem o Cristo desses séculos. A nossa luta é contra esses demônios, não é contra a carne. Esses demônios que tentam tirar muitos da presença de Deus, nós estamos em guerra com eles. E uma coisa interessante, tudo na nossa vida é decisão. Deus nos deu liberdade para decidir o que nós queremos. Nós temos a liberdade, como a Bíblia diz, todas as coisas são lícitas, mas eu tenho que decidir o que eu quero. Eu acho interessante lá em Daniel 1:8, quando Daniel toma a decisão, os manjares do rei estavam ali, a comida, o vinho, mas Daniel, o que ele tomou a decisão, dizendo assim: olha, eu não vou comer da mesa do rei, eu não vou contaminar com os manjares do rei. A decisão você tomar, às vezes você pode estar no lugar e ali talvez pessoas não são cristãs, talvez os manjares não são aquilo que apraz o Senhor, e às vezes por empolgação, porque fulano está envolvido naquele, então eu vou só experimentar
frequentar, eu não vou só fazer, e começa a contaminar com a mesa dos manjares que não agrada a Deus. E nós podemos estar em qualquer lugar, irmãos, mas nós temos que tomar a decisão: eu não vou me contaminar com isso. Daniel estava ali dentro do reino, aonde tinha vinho, tinha tudo, mas Daniel disse: olha, eu não vou comer dos manjares do rei, não, eu vou tratar só de legumes, com água, com fruta. A decisão para nós, porque quando nós estamos muito longe do ajuntamento, talvez em casa de estranhos, lugares que talvez ninguém está nos vendo, pode ser um perigo de nós tomar decisões erradas. O pequeno pouco de fermento que levanta toda a massa. Aí quando eu falo que um abismo chama outro abismo. O homem vai caindo no abismo aqui, quando ele vê, vai caindo no abismo, e assim vai. E Deus está falando conosco nessa noite de decisão. Nós podemos ver também algo interessante quando nós olhamos para 3 jovens, Sadraque, Mesaque e Abednego. Foi colocado uma estátua de Nabucodonosor para que todo mundo prostrasse e adorasse a ele. Mas eles tomaram a decisão de não adorar e não prostrar diante daquela imagem. E a Bíblia fala que quando tocasse a trombeta, todos tinham que dobrar em reverência àquela estátua. Tocou, eles continuaram de pé. Com certeza o rei: será que eles não ouviram? Não, toquem de novo. Será que eles não ouviram essa música? Não. Eles não se dobraram. Continuaram firmes no propósito, não se dobraram. Mas já tinha uma consequência, porque o rei tinha falado assim: quem não me adorar será lançado na fornalha de fogo ardente. Eles estavam cientes, se eles não prostrassem, ia ser lançado dentro da fornalha. E a Bíblia fala que eles não prostrou. O rei disse assim: agora aquece a fornalha 7 vezes mais. E disse: quando aqueceu a fornalha 7 vezes mais, jogaram aqueles 3 jovens dentro daquela fornalha. E passando algum tempo dizendo: olha, agora já morreu, vamos lá ver o churrasco. A Bíblia fala que estava o 4º homem se alegrando, se dançando naquela fornalha de fogo. Deus estava dentro daquela fornalha dando livramento para aqueles 3 jovens. Sabe o que eu entendo isso? Talvez vai ter um momento que Deus não vai te livrar da fornalha, mas vai te livrar do fogo. Talvez vai ser preciso nós entrar em algumas fornalhas da nossa vida, mas lá dentro da fornalha tem um livramento de Deus. Daniel, quando estava na cova dos leões, não foi inevitável, teve que ser jogado, teve que ter lançado ele lá na cova dos leões. Mas quando ele achou que Daniel estava morto, quando abriu lá a cova, Daniel estava fazendo carinho nos leões, porque talvez nós vamos entrar na cova, mas Deus vai fechar a boca do leão. Porque só assim aqueles que são cheios do Espírito Santo de Deus. Sabe por que Deus livrou Daniel? Porque Daniel já tinha propósito, não contaminou a camisa do rei, orava 3 vezes ao dia. E quando veio o decreto para ele não fazer oração mais ao Deus vivo, estava o decreto dizendo: joga na cova das leões. Mas Deus já tinha ouvido a oração de Daniel. Aquelas orações que Daniel fazia já era um livramento para mostrar para o povo que há um Deus sobrenatural que amansa leão. E Deus está dizendo para você aqui nessa noite, querido, sobre decidir. Se nós queremos esse Deus com totalidade na nossa vida, se nós queremos abraçar com todas as nossas forças, ou se nós queremos ficar no meio do caminho, em cima do muro. Em cima do muro é perigoso. Eu lembro do jovem Eutico, quando o apóstolo Paulo estava ministrando cheio do Espírito Santo.
Ele estava lá em cima do terceiro andar, cochilando. É um perigo cochilar, né? Enquanto ministrava, ele estava cochilando para lá e para cá, e de repente ele cai lá morto. Ainda Deus usa ainda Paulo para pôr a mão sobre a cabeça dele e ele ainda ressuscitar. Por isso nós temos que tomar cuidado com o sono espiritual. Talvez o Espírito Santo está falando, nós estamos no dormir espiritual, nós não estamos dando ouvido ao Espírito Santo de Deus. É tão bom que essa pregação de motivação. Você vai ter isso, vai ter aquilo, vai ter aquilo. Mas primeiramente, a postura nossa é ser santo. Seja santo como eu sou santo. Sem santificação a qual ninguém verá ao Senhor. Primeiramente, nós temos que entender que a nossa vida espiritual tem que estar em primeiro lugar. Porque se a nossa vida espiritual não estiver em primeiro lugar, irmão, nós vamos correr ao céu com isso. Se Jesus voltar, se acontecer alguma coisa rápida conosco, e talvez nós damos vingança para tantas outras coisas, tantos outros afazeres, começamos o ano com tantos projetos, mas não colocamos Deus como o primeiro projeto na nossa vida. É por isso que a Bíblia fala: buscar o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas vos serão acrescentadas. Depois que você busca Deus, irmão, todas as coisas que vêm na sua vida é lucro. São conquistas que Deus vai fazendo para a sua vida. Nessa noite, eu quero que você possa tomar posse disso para a sua vida. Viva o 2024 buscando mais o Senhor. Viva o 2024 buscando mais a presença do Senhor. Queira mais crescer na presença de Deus. Almeja mais, buscar mais das coisas de Deus. Tira tempo para as coisas de Deus. Porque às vezes nós estamos bem sucedidos em outras áreas, mas a nossa vida espiritual às vezes é um fracasso. Como eu sei que a minha vida espiritual é um fracasso? Quando eu não consigo orar mais, quando eu não consigo ler a Bíblia mais, quando eu não consigo mais ter vontade e às vezes desejo para as coisas de Deus, para vir à igreja. Quando a minha vida está um fracasso, são esses sintomas que vêm na nossa vida. Eu não estou dando conta mais de dobrar meu joelho para orar. Aí eu pego a Bíblia e estou no sono lascado, não consigo ler nem um trecho da Bíblia, porque nós estamos no extremo. Nossa vida espiritual está lá embaixo. Nós estamos alimentando talvez muitas vezes o físico. Quantas pessoas, irmãos, que estão dentro das academias, saradão, as mulheres com corpo de violão, mas por dentro está podre, com a alma machucada, com a alma ferida, depressiva, ansiedade tomando conta. Porque a ansiedade ela é gerada na nossa vida porque às vezes nós deixamos um dia de confiar em Deus, porque nós ficamos ansiosos no dia da manhã. O dia da manhã quem vai cuidar é Deus. E às vezes nós ficamos preocupados com o que vai acontecer amanhã. Se Deus cuidou de nós hoje, vai cuidar amanhã também. Então tem muitas pessoas, irmãos, que fisicamente estão comigo, e a Bíblia fala que isso às vezes chama de sepulcro caiado, bonito por fora e podre por dentro. E isso nós temos que entender, que Deus nos chamou para a santidade, para viver um novo com Deus. E eu quero que você fique de pé nessa noite. Quero orar com você.